Não, primogênito de toda a criação não é primeiro gerado nem primeiro criado. Você foi enganado sua vida inteira e eu vou te provar isso agora. Já ouviu um trinitário te dizer que Colossenses 1:15, quando Cristo é chamado de primogênito de toda a criação, ele entende que Cristo seja o primeiro gerado? É lógico que é para defender a ideia de um filho eternamente gerado. Ou um unitarista dizer que ali é primeiro criado, é óbvio que é para defender a ideia de que Cristo foi o primeiro a ser criado. Mas não, primogênito de toda a criação não significa nem primeiro gerado, muito menos primeiro criado. Em Êxodo 4:22, Deus diz que Israel é seu primogênito. Jeremias 31, verso 9, diz que Efraim é seu primogênito. Salmos 89, verso 27, diz que Davi é seu primogênito. Se primogênito significa primeiro gerado ou primeiro criado, qual desses três foi o primogênito de Deus? E mais, não era Cristo que era primeiro gerado ou primeiro criado? Não é evidente que o fato desses três destacados, Israel, Efraim e Davi, serem chamados de primogênito de Deus, mostra que o primogênito não é o primeiro gerado nem o primeiro criado? É óbvio que isso mostra que primogênito não significa nem primeiro gerado, nem primeiro criado. Porque senão aí tanto os trinitários quanto os unitaristas ficarão responsáveis de responder porque Hebreus 12:23 diz sobre os primogênitos arrolados nos céus. Ali usa a palavra primogênitos no plural, falando mais de um primogênito. São vários primeiros gerados ou primeiros criados? Tá bom, irmão, mas se primogênito não significa nem primeiro gerado, nem primeiro criado, então significa o quê? Primogênito está relacionado à herança. O primogênito é aquele que herda o dobro. Embora por diversas vezes nas escrituras o primogênito seria aquele que nasceu primeiro, nós observamos que Deus não segue essa linha de raciocínio. Tanto é que ele mesmo elege tanto Israel quanto Efraim quanto Davi como seus primogênitos. Portanto, Cristo seria o primogênito de toda a criação porque ele é o herdeiro principal de toda a criação. Por isso, os primogênitos que são arrolados nos céus em Hebreus 12:23 são os herdeiros principais e não primeiros gerados e primeiros criados. Por isso, o escritor de Hebreus não põe dificuldade de usar a palavra primogênitos, obviamente falando de muitos. Então, primogênito de toda a criação quer dizer que Cristo é o herdeiro de toda a criação. E um exemplo que fecha essa questão é que o próprio Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Isso quer dizer que ele foi o primeiro gerado morto? Ou o primeiro criado morto? É lógico que não. Pode-se seguir duas linhas de raciocínio aqui. Ou que ele é o herdeiro da herança de Adão, pois ele veio a receber os nossos pecados, ou que ele é o herdeiro entre os que são ressuscitados. Pode ser entendido tanto uma quanto outra. Mas uma coisa é certa, primogênito não significa nem primeiro gerado, nem primeiro criado. Eu não te disse que ia te provar que você foi enganado? Primogênito é o herdeiro principal. E nós somos a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Romanos 8:17 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então somos os herdeiros principais junto com Cristo.